Nova York, 71. Você dava um rolê com João Gilberto, Naná Vasconcelos, Glauber Rocha, Miguel Rio Branco, Cílio Meirelles, Júlio Bressani, Ana Maria Maiolino, Ninja Papo, Vergara, Neville, Antônio Dias, Gil. Com a música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 18, Fred Coelho fala sobre a vida de Hélio Oiticica em Nova York e sua relação com a cena artística a partir de uma carta enviada ao amigo Carlos Vergara em 1971. Nessa carta também tem outra história importante do Hélio em Manhattan em 71, que são as visitas que o Haroldo de Campos faz à cidade e que o Hélio grava algumas conversas dele longas com o Haroldo de Campos no Chelsea Hotel, sobre o barroco, sobre o parangolé, sobre o manto de plumas agaromo, sobre uma série de viagens lá. Também nessa época, quem morava lá era Pat Smith com Robert Mapplethorpe. E várias outras pessoas dessa geração moravam ou passavam ali no Chelsea Hotel. Eu gosto muito de pensar isso, né? Como que a gente pode viajar nesses universos que vão conectando tudo, né? Assim, o Hélio, Pat Smith, Haroldo de Campos, Robert Mapplethorpe, Naná Vasconcelos, tá todo mundo meio que vivendo na mesma época, no mesmo lugar, na mesma cidade, como diria lá o crítico Roland Barthes, né? Desse jeito eles são todos contemporâneos, né? Eles, de alguma forma estão juntos nesses espaços, não necessariamente se conhecendo, fazendo alguma coisa juntos, mas aquilo ali funciona como uma cidade onde tudo circula. E a carta do Hélio para o Vergara eram cartas que mostravam isso, né? Mostravam um nível de relação. Por exemplo, o Hélio está muito interessado nos filmes do Júlio Bressani, ele vê na sala de cinema que o Fabiano Canosa cuidava e dirigia, ele vê o famoso A Família do Barulho, do Bressani filme 70, no âmbito da produtora que ele monta com o Rogério Sganzella, chamada Bel Air, que em, sei lá, meses, com o Super 8 eles fazem 5, 6 filmes de enfiada, assim, alguns clássicos, como Sem Essa Aranha, A Família do Barulho, né? Copacabana Mon Amour, etc., dos Sganzella. E aí, vejam só, como é que tem os nós que eu estou dizendo. Numa das idas do Bressani para Manhattan, eles fazem um filme na casa do Hélio, o Bressani dirigindo, fotografia do Miguel Rio Branco, a esposa do Bressani, que era a Rosa, né, trabalhando, e o Cílio Meirelles. Lágrima Pantera Míssil, que se chama, um filme bem louco, aliás, como tudo que se podia fazer naquele momento, né, ao redor da ideia de Super 8. Então, a carta do Hélio para o Vergara é uma carta que a gente vai descascando numa série de camadas que, repito, quando você vê, você tem ali o cinema brasileiro começando a mudar, né, sua perspectiva, as artes visuais, né, também numa fase de transição de mídias, né, o Hélio consegue a bolsa da Fundação Guggenheim, muito também pelo impacto, né, que a obra dele causou na exposição Information, né, a exposição que o Kynaston Neckshine monta em 1970 no MoMA, e que também tem presença de outros brasileiros, como Cílio Meirelles, Guilherme Vaz. Foi a primeira grande exposição de arte multimídia feita nos Estados Unidos, ao menos no âmbito de uma grande instituição norte-americana como o MoMA, e o Hélio estava nessa exposição, e aí o Hélio ganha a bolsa da Fundação Guggenheim. Isso é maravilhoso porque, como eu estava dizendo, o Hélio chega em Nova York, né, com a missão de fazer um trabalho de artista visual, né, óbvio, só que ele começa a se desinteressar por isso, se interessar por fazer filmes, por fazer livros, né, outras mídias de trabalho, mas ele planeja uma imensa instalação no Central Park, chamada Subterranean Tropicalia Project. É uma instalação que ele faria um labirinto, né, no Central Park, e que na época, obviamente, a prefeitura de Manhattan não permitiu, e aí o Hélio começou a pensar outros caminhos para esse título e para essa ideia de trabalho, que é o começo, o embrião, né, da ideia de livro que ele vai tentar fazer, que vai se chamar New Yorkeses. Inclusive, tem cartas do Hélio para a Fundação Guggenheim, pedindo para eles aceitarem o livro como o trabalho que ele tinha entregado pela bolsa, e tem as respostas da Fundação Guggenheim dizendo: I'm sorry, mas a gente não banca livro de artista, a gente banca trabalho. O Hélio, então, não consegue renovar sua bolsa, mas ele ainda fica mais 5 anos em Nova York. Trabalha em escritório de tradução, deu aula em universidade, e ele também é a fase que ele vende a maioria dos seus meta-esquemas no Brasil. E aí, voltamos para a carta, uma das poucas pessoas que tinham autorização para vender, mexer, manusear, não só os meta-esquemas, como os próprios arquivos do Hélio, era o Vergara. Inclusive, reza a lenda que o Vergara passou a lua de mel do seu primeiro casamento nos ninhos construídos pelo Hélio no seu loft lá de Manhattan. E o Vergara também, nessa época, já estava começando a pensar o que viria a ser em 72 a famosa exposição, que ele monta com uma série de trabalhos de outros artistas. O Vergara era
próximo do Ivan Cardoso, que era um cara que o Hélio já conhecia. O Vergara estava próximo do Ali Salomão, que era um amigo do Hélio. Em 71, o Ali Salomão está escrevendo alguns dos poemas que vão ser lançados no ano seguinte no livro Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, onde o Hélio é um dos principais incentivadores do Ali. Em 71, Torquato Neto tinha coluna no jornal Última Hora, chamada Gelé Geral, uma coluna que durou um ano e que foi revolucionária, onde ele pega todas essas informações, tudo que acontecia em Manhattan e no Rio de Janeiro, e colocava nas suas colunas sensacionais. Então, 71, eu estou pegando essa data aqui, que parece um ano esdrúxulo, né? Afinal de contas, ano que vem são centenários, bicentenários de uma série de coisas, né, que foram ocorrendo na cultura brasileira, como a Semana de Arte Moderna. Mas 71 é um ano bem importante também, no sentido dessa geração, que alguns chamam de contracultura, alguns chamam de marginais, mas que a gente vendo a trajetória deles hoje em dia, pode até ser um pouco de contracultura, mas de marginais, atualmente, eles não têm nada, são artistas que viraram grandes nomes, né, pessoas estabelecidas de alguma forma nas suas áreas. É impossível você discutir as artes visuais brasileiras sem passar pelo Hélio, sem passar pelo Ciro Meirelles, sem passar pelo Gershman, sem passar pela Ana Maria Maiolino. É impossível você falar de cinema brasileiro sem passar pelo Bressani, pelo Ganzella. É impossível você falar de um pensamento brasileiro dessa geração sem passar por Quatro, sem passar por Haroldo de Campos. Repito, eram pessoas ainda, né, em meados ou no começo das suas trajetórias, mas os nós, os vínculos que foram sendo criados ali entre eles duraram anos e anos. O Ali Salomão depois vai morar em Manhattan com o Hélio. Uma das primeiras pessoas que mora com o Ali Salomão em Manhattan é o Arthur Lindsay. O Ali, o Arthur Lindsay, o Hélio, essa galera toda conhecia, frequentava, conversava com o João Gilberto, que vivia até, onde algumas cartas dizem, num hotel ali na Washington Square. Então todo mundo estava muito próximo, além de tudo, porque, por incrível que pareça, essa parte baixa da cidade, downtown, era a parte mais barata. Ao mesmo tempo, quem estava muito próximo ali do Hélio era Richard Serra, era Gordon Matta Clark, Philip Glass, né? Era toda uma cena de artistas, como eu falei mais cedo no Chelsea Hotel com a Pat Smith, o Andy Warhol na Factory ali perto, o Anthology Film Archives também estava ali pertíssimo deles, né? Num pensamento de cinema super inovador, os shows. Anos depois, logo ali nas barbas da casa do Hélio, vai ser fundado o CBGB, onde a cena, né, do punk norte-americano vai nascer. Tá tudo ali ao redor dele, né? O Hélio também estava muito próximo, né, da galera ligada, né, a alguns movimentos de imigrantes, como os Young Lords, né, que eram os caras de Porto Rico, né? Ele frequentava, viajava, né? Vou falar viajar, porque nessa época em Manhattan era quase uma viagem, você sair do East Village e até o Bronx, por exemplo, né? E aí eu só queria ficar com isso, né? Essa ideia impressionante de que uma única carta, das múltiplas que ele escreveu para o Brasil em 71, para os seus amigos, continha encapsulado todo um universo de situações que estavam acontecendo aqui no Rio, em Manhattan, em Londres, inclusive, porque um dos trechos da carta é o Hélio respondendo ao Vergara, dizendo que talvez não fosse possível. Pelo que você entende pela carta, o Vergara estava indo a Londres, perguntando se dava para ficar na casa dos músicos baianos, que nessa época estavam morando em Londres, com o Guilherme Araújo, Caetano, Gil, com a Sandra, né, a esposa do Gil na época, com a Dedé, esposa do Caetano na época, e outros amigos que moravam lá, inclusive George Maltner. E nesse ano, quem vai para Londres viver com os baianos, como se falava na época, é Jardim Macalé, para gravar o disco Transa. Então vejam só o que está acontecendo aqui, né? A gente tem a produção de cineastas como Bressani, Ganzella, a gente tem a galera em Londres produzindo discos como Transa, o Hélio pensando projetos, né, para a Fundação Guggenheim, a gente tem o Vergara montando uma exposição no MAM, e repito, isso tudo são eles buscando seus espaços, né, buscando o seu caminho ainda, né, não era ninguém totalmente realizado do ponto de vista das ideias que fariam ao longo da sua obra. Como que uma única carta pode trazer todo um universo de situações que a gente às vezes nem desconfia, e o que é legal de documentos, né, de arquivo, às vezes é isso, né? Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.